Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estão definidas as semifinais da Copa do Brasil. Galo e Flamengo avançam. O Atlético Mineiro passou pelo São Paulo, que jogou mal, e o rubro-negro, o carioca, venceu mais uma vez o Bahia do Rogério Ceni, que não consegue vencer do Flamengo. Vamos falar desses jogos, também dos destaques e projetar daqui pra frente? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora começar com Atlético Mineiro e São Paulo. Acho que é consenso de que o jogo da ida acabou sendo decisivo. Um jogo igual, um confronto igual, digamos assim, entre duas equipes. Um confronto que eu até esperava um pouco mais, esse da volta na Arena MRV em Belo Horizonte, né? Um 0-0 que, beleza, teve alguma chance aqui e outra ali, mas plasticamente esperava mais. Que as equipes saíssem mais para o jogo, né? Até pela necessidade, especialmente do São Paulo. Isso não aconteceu. No jogo da ida, aquele gol nos acréscimos, no finalzinho, acabou decidindo o confronto. Né? O Milito acabou jogando com o regulamento embaixo do braço. O Galo foi uma equipe muito mais consciente das suas necessidades. Teve a volta do Hulk, né? Que é sempre um acréscimo muito grande. Né? Paulinho e Hulk jogando muita bola. Ainda tem Gustavo Scarpa, tem Júnior Alonso na defesa, Guilherme Arana na lateral esquerda. Um time muito consciente do que precisava fazer, tentando oferecer o mínimo de espaços possível, espaço possível para o São Paulo poder atacar. Só que o São Paulo teve, digamos assim, uma insuficiência dos seus principais jogadores. O Lucas não conseguiu ser decisivo. Aliás, o Lucas perde a bola do jogo, no jogo de ida no Morumbis, momentos antes do Atlético Mineiro fazer o seu gol. Nesse jogo da volta, não vou colocar aqui na conta de seleção brasileira, de desgaste, acho que faltou mesmo uma capacidade de decisão mesmo do Lucas, mas não só do Lucas, né? O Luciano, o Caleri, que não conseguiu jogar, muito por conta da marcação do Atlético Mineiro. Se a gente fosse exaltar aqui alguns jogadores ou algum jogador na equipe do São Paulo, o Alan Franco, o zagueiro, né, que dentro das suas atribuições, o Hulk conseguiu levar vantagem sobre ele um ou outro momento. Né? Teve uma, inclusive, que ele dá uma bola para o Paulinho espetacular, que o Rafael faz uma defesaça. O Rafael fez boas defesas no jogo, mas o Everson também numa enfiada do Lisieiro para o Luciano, que chega na cara do goleiro do Galo e acaba fazendo a defesa. Lisieiro foi a novidade do Zubeldia no meio de campo e muito torcedor provavelmente torceu o nariz na escalação e ele foi, talvez, junto do Alan Franco, a principal figura do São Paulo, marcando, armando o jogo e acho que se credencia para ser mais utilizado daqui para frente. Foi uma saída interessante, né? Porque o São Paulo tem outras possibilidades no meio agora, né? Contratou recentemente aí, né? O Santiago Longo, o próprio Marcos Antônio, né? Nas lesões do Pablo Maia e do Alisson, né? Carece muito naquele setor. O Bobadilha estava na seleção também paraguaia, e com isso o Lisieiro surge como uma alternativa no meio-campo. Mas enfim, acho que foi um São Paulo muito abaixo daquilo que se esperava, até pela qualidade técnica individual desses jogadores que eu acabei citando. Eles não apareceram, eles não foram decisivos. E o Atlético Mineiro, acho que até criou mais chances claras, né? Como eu citei aqui, o Rafael fez algumas boas defesas, chutes do Paulinho, do Scarpa no cantinho, que ele pega embaixo, o Paulinho numa escapada, obrigando ele a fazer uma boa defesa, o Hulk teve um chute que passou do ladinho, teve uma cobrança de falta também que passou perto, o Galo teve muito mais chances até de vencer a partida mais uma vez, isso não aconteceu. Um 0-0 em que, de novo, eu esperava muito mais do São Paulo e isso não aconteceu. O Zubeldia demorou para mexer, o Zubeldia que esteve ausente no primeiro jogo por conta das suas constantes suspensões e o Max Cubeiras, que foi o assistente, acabou mexendo apenas nos acréscimos e morreu com 4 substituições. Desta feita, ele também demorou para mexer e faltou aquela intensidade, né, característica do São Paulo do Zubeldia. Então, foi um jogo, digamos assim, um pouco insosso do São Paulo. Eu confesso que eu esperava mais. E assim, jogo de Copa, esperava mais aqui como espectador, né? Não interessaria muito se o São Paulo tivesse um pouquinho mais de objetividade. E nem isso aconteceu. O Galo sabia da vantagem, jogou inteligentemente com ela, criou as suas chances pela capacidade dos atletas que tem, não jogou um futebol brilhante, mas chegou mais ao gol adversário e merecidamente conquistou a sua classificação dentro da Arena MRV. Segura o Everton Guimarães no jogo aberto
desta sexta-feira, hein? Vamos para o próximo jogo? Flamengo e Bahia. O Flamengo jogou um futebol bacana, interessante, muito mais atraente do que nos últimos tempos. Contra um Bahia também muito qualificado, do Rogério Ceni, que não consegue ganhar do Flamengo. 14 jogos, 14 derrotas. O Bahia tem uma equipe muito qualificada, mas é uma equipe que falta aquele poder decisivo. Tem jogadores que ficam com a bola, que retêm a bola, especialmente no meio de campo, que tem o Everton Ribeiro como maestro do time, que enfia, antes dos 5 minutos, uma bola espetacular para o Everaldo. Ele chega na frente do Matheus Cunha e acaba tirando do goleiro e do gol. Né? Acaba perdendo uma grande chance. Mas o Bahia também teve mais posse, circulação, também criou as suas chances. Agora, o Flamengo teve algumas figuras espetaculares no jogo. O Luiz Araújo jogou uma enormidade. Ele correu, ele marcou, ele atacou, ele armou o jogo. Ele foi uma das figuras centrais da partida. Na ausência do Pedro, o Tite manteve Bruno Henrique no comando de ataque, mas ele alternava com o Arrascaeta quase que como um falso 9. O Arrasca, com a capacidade que o Gerson tem na criação e também do Léo Ortiz, eu já vou falar dele, o Arrascaeta servia quase como um atacante, ali como um homem de frente, o Luiz Araújo pela esquerda, o Arrasca mais pela direita, com o Bruno Henrique centralizado, mas eles invertiam e trocavam o tempo inteiro. O gol do Flamengo é um exemplo disso. O Bruno Henrique ataca o espaço e o Arrasca chega como um centroavante, como um 9 praticamente para fazer o gol. Num passe, cara, um passe genial do Léo Ortiz, porque ele tenta ele tenta o primeiro passe, a bola volta e ele toca no ponto futuro, alcançando o Bruno Henrique para dar assistência para o gol. É uma pré-assistência. O que está jogando o Léo Ortiz como um segundo homem, não é nem um primeiro volante, aquele zagueiro meio que sai para o jogo, né? Meio Davi Luiz, meio André Ramalho no Corinthians, meio Thiago Silva, que sai um pouco para o jogo para armar. Não. O Léo Ortiz está jogando como meio-campista. E de muita visão de jogo, muita qualidade. Ele tem a marcação, mas ele tem a qualidade técnica para aquela visão de jogo periférica. Que evolução! É aquele passinho para frente que os jogadores estão dando, né? Alguns jogadores estão dando, mas poucos conseguem se firmar. E, na verdade, tem sido mais comum o passinho para trás. O Felipe Melo se tornar zagueiro, o Ranieri no Corinthians se tornar zagueiro. É mais comum isso acontecer. O Léo Ortiz está dando passos para frente, exatamente pela qualidade técnica que ele tem e a aposta do Tite nisso, né? Tá funcionando. O Tite deixou alguns jogadores da data FIFA, né, no banco de reservas. O Eric Pulgar, por exemplo, foi um exemplo. E aí ele colocou o Everton Araújo abrindo o meio-campo com o Léo Ortiz um pouco mais avançado. Em vários momentos, né, o Léo Ortiz acaba, às vezes, voltando para a defesa quando ele coloca um outro jogador, tipo o Alan por ali, mas o Léo foi um exímio meio-campo no jogo, que teve também o Luiz Araújo como grande figura, o Bruno Henrique aproveitando essa oportunidade, e na ausência do Pedro chama a atenção. A escolha do Tite não é pelo Gabigol, pelo menos não foi nesse jogo. É manter o seu esquema lá com o Bruno Henrique no comando de ataque, móvel como ele é, e com a volta do Arrascaeta você ganha muito em qualidade. E o Gerson também, meu Deus do céu. O que jogou o Gerson, absurdo, absurdo. O Wesley também foi titular e não o Varela, por conta da data FIFA, o Ayrton Lucas na esquerda, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno entre os zagueiros. É um time que aos poucos vai recuperando os jogadores, perdeu muita gente nos últimos tempos, e que jogou um futebol de verticalidade, de objetividade, de saber o que fazer com a bola do pé, e que mesmo que o Bahia tivesse posse em alguns momentos, era um time que quando recuperava as rédeas do jogo, sabia muito o que fazer com ele. Venceu as 2 partidas, eliminou o adversário e agora vai encarar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Que grandes semifinais! A gente vai ter Atlético Mineiro e Vasco da Gama, que acabou deixando o Furacão pelo caminho, em plena Liga Arena, né, em Curitiba, depois de estar perdendo por 2-0, o Verratti faz o golzinho lá no final do primeiro tempo, mesmo com um jogador a menos, consegue levar para as penalidades e classifica. Um time que também está crescendo sob o comando do Rafael Paiva, não é mais um Vasco da Gama coitadinho, como foi no ano passado, brigando para não cair no Brasileiro, está numa condição até um pouco perigosa ali, mas na Copa do Brasil tem mostrado seu valor. E o Verratti é um grande centroavante, um cara que está fazendo a diferença. Além de outros valores, o próprio Lucas Piton, que faz o cruzamento para ele, também é um dos bons valores do Vasco. Mas é um time realmente organizado. Vai encarar um Atlético Mineiro que acho até favorito no confronto pela capacidade
capacidade técnica dos seus atletas. E Flamengo e Corinthians, você tem o Flamengo com um favoritismo enfim, pelo elenco, pelo nível dos jogadores também, mas você tem um Corinthians em ascensão, em crescimento de confiança, mesmo que o Memphis Depay não possa jogar, você vai ter o André Carrijo, você vai ter outros jogadores aí em grande fase, né, como o próprio goleiro Hugo, que vai encarar de novo o Flamengo, né, numa disputa de Copa do Brasil, o próprio André Ramalho, será que o Alex Santana dá tempo de voltar? Porque esses jogos vão acontecer na primeira e na terceira semana de outubro, ou seja, mês que vem, com data FIFA no meio do caminho. Então, as semifinais da Copa do Brasil tá afunilando, elas estão definidas. O que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acharam desses confrontos? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau, pessoal!